Mas se você ficar ouvindo muito um e nunca está inteirado das coisas, da visão da igreja, você acaba misturando as coisas. E aí você entra em parafuso. E aí você já não sabe mais que visão que você vive, que você anda. Então, a cada 6 meses nós vamos ter um mês que nós vamos falar da visão. Sempre nós vamos falar da visão no mês de junho e no mês de janeiro nós vamos estar falando da visão da igreja para que isso entre bem dentro do seu coração. Por que também que nós vamos falar da visão? Porque nós precisamos fazer alguns ajustes na igreja. Nós precisamos fazer alguns ajustes. Porque senão as coisas ficam bagunçadas. E Deus não opera em coisas bagunçadas. Amém, irmão? Você quer ver uma coisa? Vem aqui. Deixa eu ver. Vamos ver quem vou escolher aqui. Vem aqui, Felipe. Você, Felipe. Vem cá, rapidão. Você não fica constrangido. Vem cá. Por que nós temos que fazer ajustes, irmãos? Porque olha só, Deus vai começar a mandar vidas nesse lugar. Há uma promessa de Deus de crescimento, de multiplicação. E olha só, vamos supor aqui, ó, presta atenção, hein? Vou fazer um teatro aqui com o Felipe. Eu convidei o Felipe para ir numa festa lá na minha casa. Certo? O Felipe está lá na minha casa. Aí, tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Você agora está na festa aqui em casa. E a festa está rolando. O Felipe está alegre. Olha a cara do Felipe de alegre. Aí tem música. Vai lá, Felipe. Dança aí. Tá rolando a música lá. Nós estamos adorando a Deus. O poder de Deus está descendo lá. Que comida que você gosta mais? Eu gosto de macarrão. Então, olha só. Quê? Uma picanha. Macarrão e picanha. Tem lá na minha festa, tem macarrão e picanha. E aí, Felipe, como é que você vai fazer? Sirva-se à vontade, Felipe. Pega aí, pode comer. Fica à vontade. Pode comer, fica à vontade. A casa é sua, a festa é sua. Você pode comer à vontade. Felipe está na minha festa, está comendo à vontade, está gostoso. Está gostoso, Felipe? Pode comer mais um pouquinho, por favor, Felipe. Fica à vontade, come mais. Tá gostando da festa, Felipe? Tá legal, tá gostoso. Muito boa a festa, irmão. Muito boa. Aí, encheu a barriga. Tá de barriga cheia. Come mais um pouquinho, Come lá mais um pouquinho, pode comer. Comeu? Aí o Felipe tá lá se divertindo lá na festa, tá gostando, tudo perfeito, tudo gostoso. De repente, começa a dar um negocinho na barriga do Felipe. Felipe começa. E aí, Felipe, o que acontece, Felipe? O Felipe precisa do que, irmãos? Precisa ir no banheiro. O que o Felipe faz? Onde está o banheiro? O banheiro é ali, ó. Aí o Felipe vai no banheiro. O banheiro é ali, Felipe, pode ficar à vontade. Senta lá. Fica à vontade. Aí o Felipe está lá no banheiro da casa, a festa está uma maravilha. Tá boa a festa, Felipe? A festa está legal. Comeu bem? Comeu bem. Agora o Felipe está no banheiro, de repente o Felipe faz o que ele tem que fazer lá no banheiro. O que precisa agora, Felipe? Papel higiênico. E agora, irmãos? Felipe olha para um lado, olha para o outro, não tem o papel higiênico. Não tem o papel. Não tem o papel higiênico dentro do banheiro. E agora? E agora? O que você vai fazer, Felipe? Não tem nenhuma toalha de rosto no banheiro também. Vai ter que usar, olha só. Olha só. Até aí, tá bom. Não, o banheiro que eu fui não tem chuveiro. É banheiro social. Até aí tá bom, amém, irmãos. O que o Felipe vai ter que fazer, irmãos?
Vai ter que usar meia, vai ter que usar outras coisas, né? Vai ter que fazer ou vai ter que sair. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Estava perfeita a festa. O Felipe estava perfeito, até a hora que ele precisou usar o banheiro. A hora que ele usou o banheiro, faltou o quê? O papel higiênico. Acabou a festa do Felipe. Acabou a festa, acabou a alegria. Agora ele vai passar uma vergonha. Porque ou ele tem que pedir, ou ele vai ter que usar alguma peça do vestuário dele para fazer, para limpar. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o Felipe for falar dessa festa, o que ele vai falar? Sempre vai ter um mais. Não, a festa estava boa, mas não tinha papel higiênico. A festa estava boa, mas eu passei vergonha. A festa estava boa, mas não foi legal para mim. Assim é a igreja. Assim é a igreja quando as pessoas vêm na igreja. As pessoas, quando elas entram dentro da igreja, elas olham tudo. Quando as pessoas entram dentro da igreja, é algo novo. Quando as pessoas chegam dentro da igreja, elas olham para a igreja e elas começam a observar tudo. Elas observam o louvor. Elas observam você, se você adora a Deus na hora do louvor. Se na hora que é para dançar, você está dançando. Se na hora que não é para dançar, se na hora que é para adorar, você está adorando. Se na hora que é para orar, você está orando. As pessoas, elas olham, quando o pastor dá uma determinação aqui em cima, irmãos, vamos levantar e vamos saudar os irmãos. As pessoas olham. As pessoas olham a limpeza da igreja, se a igreja está limpa. As pessoas olham os banheiros da igreja. As pessoas olham a recepção, se tem alguém lá na recepção para receber ela. Como que ela é recebida quando ela chega na igreja? Eu conheço um pastor que ele tem uma igreja lá no Acre, tem 7.000 membros a igreja dele. Ele fez uma pesquisa dentro da igreja e principalmente com pessoas que visitavam a igreja. E ele falou, qual a parte da igreja que você mais gostou? Qual a parte do culto que mais te chamou a atenção, que você mais gostou? 90% das pessoas escreveram assim, o estacionamento. O pessoal do estacionamento. Por quê? Porque quando elas chegavam para o culto, elas eram bem recebidas no estacionamento da igreja. Então, olha só, quando as pessoas entram dentro da igreja, elas esperam alguma coisa. E você lembra daquele ditado, a primeira impressão é a que fica. Por isso que nós temos que falar sobre a visão da igreja, por isso que nós temos que falar sobre determinadas coisas no nosso culto. Quando eu entro numa igreja que celebra, eu fico impactado. Quando eu entro numa igreja que os membros sabem o que eles estão fazendo ali, eu fico impactado. Eu fico impactado. Porque eu fico preocupado é quando eu olho para a igreja e eu vejo o louvor aqui comendo solto e os irmãos dispersos. Eu fico preocupado quando está ministrando a palavra e eu vejo irmãos conversando. Eu fico preocupado quando eu vou conversar com irmãos sobre o que foi ministrado na palavra e irmãos nem sabem, não lembram. Por quê? Então nós precisamos fazer alguns ajustes, amém, irmãos? Então deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, você vem para o culto, venha para adorar a Deus. Então, se você precisa conversar com alguém, chega um pouquinho mais cedo. Das 6 às 5 horas a igreja, às 5 horas da tarde a igreja está aberta. Chega às 5 horas.
Mas quando der 6 horas, que eles colocarem ali a abertura de culto, irmão, já fica de pé, já vai batendo palma, já vai se concentrando naquilo que você vai fazer, que não é para mim, que é para o Senhor. Então, já se prepara para o culto. Então, quando começar o louvor, irmãos, se derrame na presença de Deus. Ofereça, eu quero perguntar para você agora, que tipo de culto você tem oferecido a Deus? Que tipo de culto que você tem oferecido a Deus? Porque assim, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós estamos cantando aqui, grande é o teu nome, tu és poderoso, Senhor, e você está de boca fechada, seu louvor não está subindo. Quão grande é o meu Deus. Aí eu vejo irmãos aqui se derramando. Mas eu vejo irmãos lá parados assim, Você não está adorando. Quando nós não estamos cantando aqui para entreter plateia. Nós estamos cantando aqui para adorar a Deus. Então você tem que adorar. Você veio para isso. E porque chega aqui você não quer fazer. Você veio para adorar, então adore. Você tem 40 minutos, 20, meia hora, 35 minutos para você adorar. Num dia inteiro praticamente, porque se você não adora aqui na igreja, eu duvido que você adore em casa. Então você tem 35 minutos e 2 horas para você oferecer um culto racional ao Senhor. Um culto racional é um culto inteligente, é um culto que você sabe o que você está fazendo. Então você chega aqui, adore. É para celebrar o Senhor? Celebre. Porque não é para mim, é para o Senhor que você está fazendo. Acabei de falar agora aqui no culto, se você soubesse quem você está adorando, se você soubesse a quem você está prestando culto, você não ficaria do jeito que você está. Se você soubesse a quem você está prestando culto, você daria valor. Você tivesse um mínimo de compreensão de quem é Jesus, meu irmão, e o privilégio que você tem de poder adorar Ele, você não ia adorar meia hora aqui na igreja, não. Você ia adorar o dia inteiro, porque os anjos conhecem Deus. E a Bíblia fala que lá no céu os anjos, eles ficam o tempo todo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Ele a honra, a glória, o poder e o louvor. Por quê? Porque eles sabem quem eles estão adorando. Eles sabem. Isso serve também para você que serve na igreja. Porque às vezes, porque você acha que você está servindo na igreja, você não precisa... Não, você está servindo, você está cultuando também. Você está cultuando ao Senhor. Então, quando é para adorar, irmãos, vamos adorar. A gente fala muito de rebeldia. Rebeldia, a Bíblia fala que rebeldia é algo comparado à feitiçaria. Deus, o rebelde e o feiticeiro, para Deus é a mesma coisa. Mas quando nós damos aqui uma direção para os irmãos aqui em cima, fica de pé, sai do seu lugar, vai abraçar um irmão. Eu fico com cara de bobo aqui muitas vezes. Parece que os ouvidos tampam. Por que nós falamos para você sair, abraçar um irmão, dar uma palavra de bênção? Porque você é o que mais precisa disso. Se você acha que você não precisa disso, é o que mais está precisando. Por que ir contra uma palavra? Por que não se lançar na palavra para ser abençoado? Lembre-se, o visitante vai entrar. E ele vai criar expectativa numa igreja. Ele está procurando uma igreja para frequentar. A primeira impressão é a que fica. O pastor dá uma direção, metade levanta, metade fica sentado. O que o visitante pensa?
Agora, se você não quer sair para dar um abraço no irmão, se custa caro para você, pendura uma plaquinha assim, um abraço R$10. Aí ninguém vai te abraçar. Ou então, irmãos, pelo menos você não quer sair do seu lugar, fica de pé, para a pessoa poder te dar um abraço onde você estiver. Não quer sair do lugar, não tem problema não, mas fica de pé para o irmão poder chegar e te abraçar, dar um abraço em você. Talvez para você não tenha importância nenhuma receber um abraço, mas para a pessoa que está te dando um abraço, é porque ela quer te dar um abraço, é porque ela te considera. É porque ela te considera. Então nós precisamos fazer uns ajustes. Amém, irmãos? Quando nós falamos de visão, nós temos que fazer ajustes. Nós não somos a igreja perfeita, nós estamos gatinhando ainda. Mas nós precisamos ajustar as coisas para os novos chegarem e serem bem recebidos aqui. Eu já conversei com pessoas que vieram nos visitar e as pessoas falam para mim, eu sempre tiro feedback com quem eu posso. Muitas das pessoas chegam e falam para mim, olha, gostei, eu recebi um monte de abraço. O último visitante que eu conversei que veio aqui na igreja falou, nossa, gostei muito de estar lá, recebi muito abraço. Isso é ótimo, maravilhoso. Continue assim, visitante nas nossas células, nos nossos cultos, eles têm que ser amados, eles têm que sair daqui se sentindo amados, amém, irmãos? Se sentindo valorizados no nosso meio. Então, quando você vê um visitante aqui no meio da igreja, sabe, cumprimente ele, fala para ele, ó, seja bem-vindo, fique à vontade, tem um cafezinho ali se você quiser tomar. Então, olha, eu fui visitar uma igreja esses tempos atrás, quando eu cheguei à igreja, o culto tinha 5.000 pessoas no culto. Quando eu cheguei na porta do estacionamento, já fui recebido com sorrisos. Oi, seja bem-vindo, é a primeira vez de vocês aqui? Falei, então olha, lá na frente vai ter alguém que vai falar com vocês. Segue aqui, ó, tem um lugar para você estacionar. Aí eu fui, estacionei o carro. Quando eu desci do carro, nem desci do carro direito, já me abordaram. Olha, é a primeira vez de vocês? Sim, é aqui, então vem comigo, que eu vou mostrar a igreja para vocês, vou apresentar a nossa igreja. Eu entrei, eu e minha família, nós entramos com esse rapaz, e ele foi mostrando coisa por coisa. Olha, aqui é a área disso, aqui é a área daquilo, aqui é o Ministério Kids, aqui é a nossa lanchonete, aqui é os banheiros, aqui é o salão da igreja. E olha, se você precisar de alguma coisa, meu nome é tal, eu estou aqui à sua disposição. Então, olha só, impacta a vida da pessoa quando ela chega na igreja e ela é bem recebida. Impacta. Então, quando um visitante chegar, a primeira coisa, diga para ele, seja bem-vindo, dê um sorriso, com um sorriso. Pergunte o nome da pessoa, converse com ela pelo nome. Encaminhe até próximo de você ou até uma cadeira onde ela quer sentar, para que as pessoas se sintam bem no nosso meio. Amém, irmãos? Então, eu queria dar essa orientação, queria fazer esse ajuste com você, porque isso é importante para o seu crescimento espiritual também. Isso é importante para você crescer espiritualmente, ter comunhão com os irmãos, receber um abraço, dar um abraço. Tem gente que muitas vezes não está precisando nem ouvir uma palavra. Só um abraço, Deus já toca no coração dela, Deus já cura alguma coisa na vida dela. Amém? Posso contar com você? Amém. Nossos cultos vão ser poderosos. Então, na hora de orar, ore. Eu falo aqui, irmãos, fecha o olho, fale com Deus agora. E tem irmão que está lá olhando para mim. E eu fecho o olho, o irmão está lá olhando para mim. É você e Deus. Quando eu falo para você fechar o olho, não é que eu quero pegar alguma coisa, não é que... Não. Quando eu falo para você fechar o olho, é que eu quero que você se concentre em Deus. Quero que é você e Deus agora. Então fecha o olho, se liga com Deus agora, meu irmão. Vai para os pés do Senhor. Vai falar com Ele. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Você é curado, você é tocado, você é liberto. Você sente o poder de Deus na sua vida. Você está seguindo direção. Fala para o seu irmão assim, siga direções. Não, fala para ele assim, quer ser abençoado? Fala para ele, quer ser abençoado? Siga direção. A palavra, na hora da palavra, é hora de você
ouvir. A hora da palavra é hora de você se alimentar da palavra. Então, às vezes eu estou ministrando aqui e o irmão ou a irmã está lá conversando com o bebê, conversando com as crianças. Quarta-feira, irmãos, o pastor pregando aqui, eu fiquei com vergonha. Vou ser sincero para os irmãos. Eu fiquei com vergonha. E estava muita bagunça na hora da palavra. Estava muita bagunça na hora da palavra. Quando tem o culto Kids, maravilha, irmãos. As crianças vão lá para cima. Mas, por exemplo, culto de ceia, culto que não tem o Kids, os pais, por favor, segurem seus filhos. Os seus filhos também precisam ouvir a palavra. E aí, pega um copo para mim ali, por favor. E aí, pensa aqui, irmãos. Eu estava sentado aqui com os dois irmãos que veio junto com o pastor. Eu sentia que eles estavam incomodados com o barulho. Porque eles não estão acostumados com isso. E o pastor pregando. E o pastor falando. Tira a atenção dos irmãos que estão ouvindo a palavra. Se eu ficar aqui ó, o tempo todo aqui, ó, tira a atenção de quem quer ouvir a palavra. Então, os irmãos me entendam, por favor. Não leve isso para o coração. Nós precisamos ajustes. Nós precisamos ajustes. Nós precisamos valorizar o que nós estamos fazendo dentro dessas quatro paredes. Nós estamos prestando um culto ao Senhor. Então nós precisamos fazer as coisas com excelência para Deus. Então, a palavra, quando a palavra é ministrada, você tem que se alimentar dela. Tem irmãos que vêm no domingo, vem no culto, ouve a palavra, e na segunda-feira já não sabe mais o que ouviu na palavra. E aí sabe o que acontece? Ele vai se alimentar da internet. Ele vai se alimentar de outros pastores da internet. Mas deixa eu te falar, o pastor da internet, ele não te conhece. O pastor da internet, ele não sabe o que você precisa. O pastor da internet, ele não ora por você. O pastor da internet, ele não está aqui buscando a Deus para saber o que você precisa. E quando eu venho ministrar aqui para os irmãos, eu já orei e pedi para o Senhor aquilo que Ele tem para falar para você, que é a sua necessidade. E aí, a gente ministra aqui no domingo, na segunda-feira você não sabe de nada do que foi ministrado, porque você não prestou atenção, porque você não deixou entrar no seu coração. Aí você vai ouvir uma palavra de internet. Mas o que Deus está querendo falar com você, que é o da igreja local, você não valoriza. Aí chega na célula, na hora de compartilhar, você não sabe compartilhar. Você não tem o que compartilhar. Por quê? Porque você não prestou atenção na palavra. Você estava distraído, você estava com sono, você estava olhando o celular, você estava fazendo qualquer outra coisa. E me bate um desespero, irmãos. Bate um desespero. Às vezes eu vou abrir meu coração para você. Às vezes eu me sinto um fracassado. Quando eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus para trazer uma palavra para tocar no seu coração. Às vezes eu saio daqui impactado com a palavra. Aí chega no dia da célula, irmão que nem sabe o que falou, que não sabe o que aconteceu. Estava aqui, mas nem sabe o que aconteceu. Isso me dá uma tristeza tão grande. Porque se você se alimenta da palavra no domingo, nem meditou na palavra que você recebeu,
e já está ouvindo outras coisas, não tem como você crescer espiritualmente. Não tem como você crescer espiritualmente. Não há crescimento. O alimento vem do seu pastor. Olha para o seu irmão e fala para ele: o alimento vem do seu pastor. E eu vou falar uma coisa para você. Não é querendo me gabar, não. Longe de mim isso. Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas vocês são bem alimentados. Vocês são bem alimentados. Então, precisa valorizar isso, meu irmão. Você quer crescer espiritualmente? Você precisa ouvir e seguir direções. Ouvir e seguir direções. Só uns ajustes. Esse mês nós vamos falar sobre muitos ajustes. Amém, irmãos? Quantos querem receber a palavra nessa noite? Quantos recebem o que já foi dito aqui nessa noite? Amém. Se você fizer isso, você vai ver como nossos cultos vão ser os melhores. Não vai ter para ninguém. As pessoas vão falar: eu quero ir no culto daquela igreja lá. Ó. Lá o poder de Deus se manifesta. Lá as pessoas ouvem a palavra. Lá o negócio é de Deus mesmo. Feche seus olhos. Pai, continua falando com os teus filhos através da tua palavra. Traz crescimento, vida, transformação e mudança em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 6, versículo 7. Eu quero falar nessa manhã sobre a primeira visão da nossa igreja. Eu falei a primeira visão da nossa igreja. Qual que é a primeira visão que nós temos como igreja? Primeira visão que nós temos como a nossa igreja é visão de multiplicação. Fala para o seu irmão: visão de multiplicação. Por que nós temos essa visão? De nos multiplicarmos, de crescermos, de sermos uma igreja grande. Olha para o seu irmão e fala assim: nós vamos ser uma igreja grande. Nós vamos ser uma igreja grande. Deixa eu falar uma coisa para você sobre visão. Primeira coisa que você precisa entender sobre visão. A visão, ela não é inventada. Olha para o seu irmão e fala: a visão não é inventada. A visão, ela vem de Deus. Fala para o seu irmão: a visão vem de Deus. Não é algo inventado. Então deixa eu te falar. Para quem que Deus dá a visão da igreja? Para quem? É isso aí. A visão vem sempre para o líder. A visão que Deus dá para uma igreja vem sempre do líder, nunca dos membros. Os membros ajudam no aperfeiçoamento da visão, mas a visão é sempre dada ao líder. A visão é sempre dada a um homem. A visão vem de Deus para uma pessoa para conduzir. Por exemplo, quando Deus quis tirar o povo de Israel do Egito, para quem que Deus deu a visão? Para quem? Para Moisés. Quando Deus quis libertar o povo de Israel da escravidão, Deus deu a visão para Moisés. Quando Deus quis novamente, lá milhares de anos para frente, libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia, Deus deu a visão para quem? Para Daniel. Quando Deus quis restituir o templo, reconstruir o templo, Deus deu a visão para quem? Para Neemias. Então a visão é dada para uma pessoa, e essa pessoa compartilha a visão, e aqueles que estão com eles trabalham dentro da visão. Dentro da visão. A igreja, olha aqui para mim, a igreja não pode ter mais de uma visão. A igreja não pode ter duas visões.
A igreja não pode ter 3 visões. A igreja tem que ter uma única visão. Porque se a igreja tiver mais de uma visão, ou seja, mais de uma pessoa conduzindo a igreja dentro da visão, o que acontece? Se torna uma divisão. Divisão. Divisão significa que tem mais de uma visão. E quando a igreja tem mais de uma visão, não prevalece. Porque aí tem alguma coisa errada. Que Deus não pode dar 2 visões para uma mesma pessoa. Quando Deus dá para uma pessoa, é uma visão. Agora, quando tem mais gente com outras visões dentro da igreja, isso é coisa maligna. Então, a igreja que quer crescer, que quer avançar, que quer possuir, que quer ter uma unção de multiplicação, que quer ver Deus agindo, todos têm que caminhar dentro da mesma visão. Pastor, mas eu não concordo com a visão, então não é para você estar aqui. Mas eu não aceito essa visão, então não é para você estar aqui, é para você estar em outro lugar. Porque nós temos que andar dentro da mesma visão. Porque senão há uma divisão. E casa dividida, a Bíblia diz que não prospera, não avança. Então, cada igreja tem a sua visão. Tem igreja que tem a visão de célula, tem igreja que não é visão de célula, tem igreja que é de programas, tem igreja que não é de programas, tem igreja que crê nos dons espirituais, tem igreja que não crê nos dons espirituais. Cada um caminha dentro de uma visão. Agora, a visão, presta atenção no que eu vou dizer para você, a visão que é dada por Deus, ela tem que estar em conformidade com a palavra. A visão que é dada por Deus tem que estar em conformidade com a palavra, senão não é de Deus. Senão não é de Deus. Tem que estar de conformidade com a palavra. Então você quer saber se a visão é de Deus ou não? Busca na palavra. Então, se estiver fora da palavra, não é de Deus. Então, se eu estiver falando de uma visão aqui da igreja que não está em conformidade com a palavra, eu quero que você saia daqui, não venha mais aqui. Procura outra igreja, porque aí eu sou lobo. Então, tem que estar em conformidade com a palavra. Então, olha o que diz aí, Atos capítulo 6, versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, olha só. A primeira visão que eu quero falar com os irmãos é a visão de multiplicação. Por quê? Porque essa é a visão de Deus. Porque essa é uma visão bíblica. Eu quero falar sobre multiplicação. Olha o que Atos está falando aqui. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava o número do quê? Dos discípulos. Então, olha só. A visão de multiplicação é algo importantíssimo no reino de Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com um pastor, e eu estava falando para ele sobre a visão de multiplicação, de crescer, de avançar. Ele olhou para mim assim e falou assim: rapaz, eu não consigo ter essa visão. Eu falei: como assim, irmão? Você é um pastor? Você não consegue ter a visão de crescer, de ganhar vidas? É Jesus que está mandando ir de fazer discípulos. Como que você não consegue ter essa visão? Eu não consigo, porque... Eu falei: mas qual a visão que você tem? Ele falou: não, porque para mim, eu acho que eu salvando a minha família já está bom demais. Eu falei assim: rapaz, você está lendo a Bíblia? E ele é um rapaz, ele é uma pessoa
estudioso da Bíblia. Falei, não, mano, você tem que mudar essa visão sua. Sua visão está errada. E o ide de Jesus para todas as nações? Porque se fosse só para você salvar a sua família, Jesus ia olhar e falar assim, ide, portanto, e salvai a sua casa. Ide, portanto, e olha, salva os seus filhos, pelo menos, tá bom pra caramba. Não. A visão de crescimento, a visão de multiplicação, ela é bíblica. Jesus mesmo dá o ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, ide, fazei discípulos de todas as nações. O que é isso? É se multiplicar. Por que eu e você estamos aqui hoje? Porque a visão da multiplicação alcançou a mim e a você. Discípulos de Jesus falaram do evangelho para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui hoje. E vai parar em nós? Não. Então olha só, Deus não nos chama só para nós ficarmos aqui e conservar o que você já recebeu. Não, ó, eu estou aqui orando, estou buscando a Deus, minha família está aqui dentro da igreja, está ótimo, está bom. Não! Deus falou para você multiplicar aquilo que você recebeu. Deus falou para você multiplicar aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Então, a visão de multiplicação, ela está presente em toda a Bíblia. Deus multiplicava vidas, Deus multiplicava discípulos, Deus multiplicava ministérios, Deus multiplicava dons para o seu reino, para que o reino dele avance. Então nós temos essa visão. Olha aqui para mim, uma única semente, você pega uma semente pequena, uma semente aí de mexerica, de laranja, uma sementinha. Você pega ela e deixa ela lá na sua casa, lá guardada. Daqui uns dias você vai esquecer ela. Daqui uns dias você nem vai saber onde foi. Vai até pro lixo, você nem viu. Fez algum efeito na sua vida, uma semente de mexerica, de laranja que você guardou? Fez algum efeito na sua vida? Não, mas se você pegar essa semente, você cultivar ela, você colocar ela no solo, ela germinar, você está lá sempre aguando ela, essa semente vai crescer, vai se tornar uma árvore o quê? Frutífera. E aí o que ela vai dar? Frutos. Aí aquela sementinha que você pegou, ela plantou, ela regou, ela cresceu e ela deu fruto, vai te fazer diferença ou não? Vai. Aí você vai comer a mexerica, olha, você vai ficar todo feliz. Olha, eu plantei essa árvore, eu peguei a semente, eu coloquei ela no chão, ela cresceu e agora eu estou chupando o fruto dela. Eu e você somos sementes. Nós somos sementes na mão de Deus. Agora cabe a você definir que tipo de semente que você é. É aquela semente que só recebeu e não fez nada? Ou você vai ser aquela semente que recebeu, cresceu e se multiplicou? A igreja de Atos era desse jeito. Olha só, a palavra de Deus se espalhava. Por que a palavra de Deus se espalhava? Porque os crentes se multiplicavam. Olha só, crescia rapidamente o número do quê? De discípulos. Olha só. Então, crescia por quê? Porque todo mundo estava convicto do seu chamado, convicto da sua missão, convicto da direção, convicto do que Deus queria que eles fizessem. Agora eu vou perguntar de novo para você. Qual que é a nossa missão? Conectar pessoas a Deus. Conectar pessoas a Deus faz parte da nossa missão. Deus nos deu essa missão, para mim e para você, de nós sermos instrumentos de Deus, sermos sementes frutíferas. Nossa missão é conectar pessoas a Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele, sua missão é conectar pessoas a Deus.
Abre lá a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Eu acabei de falar para você sobre a visão, que a visão, ela é dada por Deus. Olha para o seu irmão e fala, a visão é dada por Deus. Olha só, eu falei de Moisés, né? Agora eu quero falar de Abraão. Olha o que diz aí, ó. Levantando-o para fora da tenda, disse-lhe, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu, assim será a tua descendência. Olha aqui para mim. Deus, ele tinha um propósito aqui na terra. Deus queria levantar um povo que o representasse aqui na terra. Presta atenção. E o que Deus fez? Deus escolheu olha aqui para mim. Deus escolheu um homem. Deus tinha uma visão de levantar um povo que o representasse aqui na terra. Deus olhou para a terra e escolheu um homem. Quem que Deus escolheu? Abraão. Abraão, quando Deus se revelou para Abraão, Abraão se achava sem condição. Mas para que ele pudesse fazer aquilo que Deus tinha proposto para ele, o que Deus fez com Abraão? Deus chegou a Abraão, vem cá, vem aqui fora. Estava de noite, não tinha poluição naquela época. O céu extremamente estrelado. A gente aqui não sabe o que é céu estrelado. Aqui em São Paulo nós não sabemos o que é céu estrelado. Um dia um goiano falou assim, ó, os paulistas não sabem o que é céu estrelado. Eles malemar ele vê a lua mais ou menos. Aí eu até fiquei bravo. Falei, esse goiano vem aqui falar de mal de nós. Aí eu fui lá em Goiânia. Eu fui lá em Goiás, né, em Goiás, na casa do meu tio. Aí chegou lá, eu lembrei. Eu falei, eu quero ver se esses goianos, o que esses goianos estão falando. Aí eu fui lá pro quintal do meu tio assim, apaguei todas as luzes assim, ele estava tudo já lá dentro assim, deitado, dormindo. Eu fui lá, apaguei todas as luzes e fiquei no escurão, irmãos. Aí eu entendi que a gente não sabe o que é céu estrelado, irmãos. Eu fiquei impressionadíssimo com o que eu vi. Parecia que eu estava no espaço, de tanta estrela que eu vi naquele lugar. Então deixa eu te falar, quando ele está falando aqui, olha as estrelas do céu, não lembra do céu de São Paulo não, tá bom? Porque você vai ver uma estrela ali, outra estrela ali. Mas olha só, quando Deus quis fazer o propósito que ele tinha ali, ele escolheu Abraão, ele olhou para Abraão, falou, vem cá Abraão, sai para fora. Olha as estrelas no céu. Abraão, ele olhou, falou, conta. E você consegue contar? Não dá como contar. Impossível contar. Aí ele falou, olha para a areia. Eu vou fazer da sua descendência igual às estrelas, igual à areia do mar. Conta aí quantos grãos de areia tem nesse quadrado aqui. Não tem como. O que Deus estava fazendo ali com Abraão? Deus estava implantando dentro de Abraão uma visão. Deus estava colocando dentro de Abraão a visão daquilo que Deus ia fazer através da vida dele. Então, quando Deus disse isso para Abraão, Deus estava com o intuito de fazer o quê? Abraão sonhar. Sonha, Abraão, olha aqui. Sua descendência vai ser aqui, ó, conta. Vai ser infinita a sua descendência, Abraão. Deus levou Abraão a sonhar. Então, toda a visão de uma igreja começa em Deus. Deus dá uma visão e Deus faz aquele com que ele deu uma visão, Deus faz com que ele sonhe. Então, antes de multiplicar a descendência de Abraão, Deus ampliou a visão de Abraão. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma visão de Deus para as nossas vidas.
Por exemplo, um arquiteto, quando ele vai construir uma casa, ele não chega lá já com a casa planejada. Ele olha o terreno. Ele olha o terreno. E aí, na cabeça dele, ele começa a sonhar a casa. Ele olha, ele fala, ó, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer aquilo, aqui dá para fazer isso. Não, eu acho melhor fazer isso aqui, vai ser assim, vai ser assim. Aí o que ele faz? Ele vai lá, olha o terreno, tem uma visão do terreno e vai lá e coloca no papel, pá. Aí daqui a pouco, se vai eu e você lá, nós olhamos e falamos, nossa, nesse terreno aqui dá para sair uma casa? Impossível, você vê lá uma ribanceira assim, ó, um barranco, você fala, aqui não dá para construir nada não, quem é doido de construir aqui? Mas um arquiteto, ele vai lá, ele olha, de repente você vê lá uma mansão saindo de um terreno acidentado. Por quê? Porque ele tem uma visão. Então, olha só, você pode olhar hoje para a igreja do jeito que ela está hoje. E tem muita gente que reclama da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por quê? Você olha para a igreja, por exemplo, irmãos olham e falam assim, nossa, mas nós saímos do prédio lá em cima, estava tão confortável, nós pagávamos 2.000 de aluguel, agora nós estamos nesse prédio aqui, olha o tamanho desse prédio, não tem nem tanta gente para encher esse prédio, e olha só, está um aperto para pagar o aluguel. Porque você está olhando o aqui e agora. Você só entende o aqui e agora. Porque muitas vezes eu tenho falado e você não tem me ouvido. Mas eu estou falando para você que Deus vai mandar muita gente. Eu estou falando para você que nós vamos crescer, que nós vamos avançar. Eu estou falando para você que nós vamos conquistar, que nós vamos ser uma igreja grande, uma igreja de milhares. Sabe por quê? Porque eu já vejo isso. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos, com todos os problemas. Você sabe por que eu não desisto? Porque eu vejo isso dentro do meu espírito. Eu vejo uma igreja grande, eu vejo uma igreja de milhares, eu vejo pessoas sendo salvas, eu vejo pessoas sendo libertas, eu vejo pessoas sendo transformadas, eu vejo a gente fazendo um barulho nessa cidade. E essa é a visão que Deus colocou. Esses dias eu vou sempre aqui nesse supermercado ali, bem barato ali. Quando eu entro ali dentro daquele mercado, eu falo, nossa, minha igreja vai ser aqui. A igreja daqui uns dias nós vamos vir para cá. Nós vamos vir para cá. É o lugar mais perto para a gente poder levar o pessoal. Aí, prédio grande, estacionamento. Lá no fundo dá para construir um monte de coisa. Oh, Deus. Mas não é uma coisa que eu penso de loucura minha. É uma coisa que queima dentro de mim. É uma visão que Deus colocou. Esses dias eu estava conversando com um profeta, ele olhou para mim e falou assim, você sabe por que você está enfrentando tantas dificuldades, tantas lutas? Porque o diabo quer roubar a visão que Deus colocou dentro do seu coração. Há uma resistência por causa daquilo que Deus colocou dentro de você. Por isso que você está enfrentando o que você está enfrentando nesses dias. O diabo tentando impedir, porque no reino espiritual, olha aqui para mim, no reino espiritual o diabo sabe do que Deus vai fazer. Acredite você ou não. No reino espiritual o diabo sabe. Agora a minha questão é, você está disposto a viver essa visão junto comigo? Você está disposto a ser um daqueles que vai fazer parte de uma igreja de milhares, de uma igreja que vai conquistar essa cidade em nome de Jesus? Essa é a questão. Então tem que caminhar dentro da visão. Então, olha aqui para mim. Deus, olha aqui para mim, eu quero profetizar na sua vida. Deus deseja ampliar sua visão além das circunstâncias atuais. Antes da multiplicação, Deus dá a promessa e uma visão. Vocês viram quarta-feira aqui, o pastor ministrando aqui, o pastor Gabriel falou, olha, Deus está tirando todo aquilo que está entretendo, o entretenimento da visão, porque Deus vai nos levar para lugares altos. Deus quer nos levar para lugares altos. Então, olha só, segunda coisa, antes de eu falar o segundo tópico, olha aqui para mim,
quem enxerga apenas o presente limita o crescimento. Vou repetir. Quem enxerga apenas o presente limita o crescimento. Se você ficar olhando para as circunstâncias, se você ficar olhando só para o que os seus olhos veem, você não vai fazer parte da multiplicação. Você não vai abraçar a visão de multiplicação. Agora, quem enxerga a promessa de Deus, se prepara para a multiplicação. O que você está enxergando nesses dias? Você está enxergando só o aqui e agora, hoje? Só as dificuldades, os problemas? Então você vai ficar limitado. Agora, se você estiver enxergando, e eu peço para você nesses dias, comece a olhar para a promessa de Deus para as nossas vidas. Pare de olhar, colocar os seus olhos no hoje, no aqui e agora. Coloque os olhos na promessa. Por quê? Porque aí você vai receber. Aí nós vamos receber e nós vamos avançar. Segunda coisa, a multiplicação, ela exige semeadura. Gálatas 6,7 diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então deixa eu te falar uma coisa, ninguém colhe aquilo que nunca plantou. Olha para o seu irmão e fala para ele: ninguém colhe aquilo que nunca plantou. Um fazendeiro, olha aqui para mim, um fazendeiro, ele pode se colocar de joelho todos os dias. Olha aqui para mim. Um fazendeiro, ele pode se colocar de joelho todo dia e falar assim: Senhor, me dá uma grande colheita de soja. Senhor, me dá uma grande colheita de milho. Senhor, me dá uma grande colheita de arroz. Me dá uma grande colheita de laranja. Ele pode orar assim todos os dias. Mas se ele não se levantar e for lá plantar, ele não vai ter uma colheita. Não adianta você ficar orando: Senhor, usa a minha vida para ganhar almas. Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. Senhor, me dá os dons. Senhor, faz a tua obra em mim. Senhor, me usa em tuas mãos. E na hora de você falar de Jesus para as pessoas, você se cala. Você quer ser usado por Deus, mas não fala de Jesus para ninguém. Como que você quer ter discípulo? Como que você quer ganhar almas para Jesus? Não existe multiplicação se nós ficarmos dentro dessas quatro paredes sem fazer nada. Aleluia. Não existe multiplicação se nós não formos levar o evangelho para as outras pessoas. Não existe multiplicação se você não pregar lá no seu trabalho, se você não pregar lá na sua escola, se você não pregar para a sua vizinhança. Não existe multiplicação. Então, para nós fazermos discípulos, nós temos que fazer como a igreja de Atos. O evangelho era o quê? Pregado. O evangelho era o quê? Pregado. É importante nós orarmos pela multiplicação? Sim, mas nós devemos orar e agir. Fala para o seu irmão: orar e agir. Então não existe colheita sem plantio. Olha aqui para mim. Nós temos que semear. O que você tem que semear? Tem que semear amor, tem que semear serviço, tem que semear oração, tem que semear a palavra de Deus. Quanto mais nós fazermos isso, mais sementes estão sendo lançadas. Quanto mais pessoas você conversar, com quanto mais pessoas você amar, com quanto mais pessoas você servir, quanto mais pessoas você orar, quanto mais você falar da palavra de Deus, mais a semente está sendo lançada. E aí a colheita é certa. Então fala para o seu irmão, para ele: tem que semear. A multiplicação, ela acontece através de discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Você é discípulo de Jesus? Então olha o que diz lá em Mateus 28:19. Olha aí. Você é discípulo de Jesus? Amém. Mateus 28:19. Olha o que diz aí. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A multiplicação, ela acontece através de discípulos.
Jesus, olha aqui para mim. Jesus não nos mandou fazer apenas pessoas convertidas. Não. Jesus nos mandou fazer discípulos. Discípulos. Olha aqui para mim. Se você pegar uma vela, vamos colocar aqui 50 velas em cima dessa bancada aqui. Se você acender uma, as outras vão pegar fogo também? Você acendeu só uma aqui, eu acendi uma vela aqui. As outras vão se acender automaticamente? Não. Mas se eu pegar aquela vela e sair triscando nas outras, o que acontece? Todas as outras vão se acender. É assim. Fazer discípulo é assim. Ganhar almas para Jesus é assim. Uma vela acesa, ela pode acender centenas de outras velas, sem perder a sua chama. Agora, quando eu e você compartilhamos a nossa fé, a luz de Cristo que está em nossas vidas vai se espalhar para outras pessoas. Você é a vela acesa. Olha para o seu irmão e fala para ele, você é a vela acesa. Fala para ele, vai acender outras velas por aí. O seu fogo nunca vai se apagar. Deixe, olha aqui para mim, deixe outras pessoas serem tocadas pela sua vida. Vou repetir, deixe outras pessoas serem tocadas através da sua vida. Você tem a chama do Espírito Santo dentro de você. Eu posso ouvir um amém? Então, essa chama precisa acender outras pessoas, precisa ser transferida para outras pessoas. Então, quando a sua chama é transferida para outras pessoas, o que acontece? Nós vamos ter discípulos, nós vamos ter pessoas sendo salvas. Eu pergunto para você, uma pergunta sincera para você agora. Responde para mim. Quem está sendo influenciado pela sua vida? Não estou falando aqui dentro da igreja, não. Porque fazer discípulo dentro da igreja é fácil. Quero ver fazer discípulo lá fora. Quem está sendo influenciado pela sua vida hoje, lá fora? Quem está sendo influenciado pela sua vida hoje? Jesus, ele investiu em 12 discípulos, fora os outros, né? Mas os 12 mais próximos dele. Esses 12 influenciaram e alcançaram multidões, milhões, bilhões de pessoas foram influenciadas por esses discípulos. O reino de Deus cresce quando pessoas transformadas ajudam outras pessoas a serem transformadas. Então deixa eu te falar uma coisa. Se nós não tivermos a visão no nosso coração de multiplicação, de fazermos discípulos, de ganhar almas para Jesus, nós estamos andando fora da palavra de Deus. O evangelho não pode chegar e parar em você, irmão. O evangelho tem que se multiplicar através de você. Então, ganhar almas faz parte da visão da nossa igreja. Essa mentalidade de que eu estou salvo, está bom, a minha família estando salva, está bom, está errado. Isso não vem de Deus. Cada alma que nós ganhamos para Jesus é uma pessoa menos no inferno e uma pessoa a mais no céu. Você tem noção disso? Então, isso é importantíssimo. Então nós precisamos fazer discípulos. Olha para o seu irmão e fala, nossa visão de multiplicação é fazer discípulos. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, e precisa ficar bem claro para você. A multiplicação não é algo seu. Ei, olha aqui para mim. A multiplicação
não é algo seu, viu, Eric? É algo de Deus. A multiplicação é algo que vem do Espírito. Então, olha só, se eu quero fazer discípulos para Jesus, eu preciso me encher do Espírito Santo. Olha o que diz lá em Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então olha aqui para mim. Por que você muitas vezes tem medo, tem limitações para multiplicar, para fazer discípulo? Porque você acha que é você. Sabe quando que a igreja de Atos, a igreja primitiva começou a crescer tanto? Depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Até antes do Pentecostes, a igreja era formada de poucas pessoas. Jesus apareceu para os discípulos numa casa, olha só. Eles estavam todos numa casa orando e Jesus apareceu para eles. E ali Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles e falou para eles: olha, agora vocês vão para Jerusalém. Vão lá e fica lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E chegando lá, olha só, vocês vão ser revestidos de poder. E aí, depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Então, aquele que quer viver debaixo da visão de multiplicação, aquele que quer fazer discípulos, qual que é o principal requisito? Ser cheio do Espírito Santo. Se você, olha aqui para mim, se você se encher do Espírito Santo, você não vai precisar ficar correndo atrás das pessoas. As pessoas vão vir até você, porque é isso que acontece, é assim que acontece a multiplicação. O Espírito Santo, ele traz as pessoas até você, e aí você só abre a sua boca e deixa ele te usar para transformar a vida dessa pessoa. Você cheio do Espírito Santo, você vai conseguir entender e enxergar as oportunidades que ele está colocando na sua frente. Então você está lá no seu trabalho, daqui a pouco uma pessoa chega e fala: ai, eu estou tão mal, estou com problema no meu casamento. Aí você olha: opa, vou ganhar isso aqui para Jesus agora. Vem cá, filha, você já ouviu falar de Jesus? Jesus pode mudar seu casamento, Jesus pode abençoar a sua vida. Eu vou fazer uma oração para você e Deus vai te tocar. E aí a pessoa vem, ela começa a chorar, você ora, ela é tocada pelo Espírito Santo e ela fala: eu quero isso para a minha vida. E é onde a pessoa vem. Você está dentro do ônibus, está andando na rua, conhece uma pessoa, tem um problema lá com a pessoa, você está de cara, nunca viu a pessoa na sua vida, a pessoa vem e te pede ajuda, a oportunidade do Espírito. Vem cá, deixa eu falar de Jesus para você. Como que é seu nome mesmo? Olha, eu quero dizer para você que Jesus te ama, pode mudar a sua vida. Você está andando na rua, de repente você olha uma pessoa, o Espírito Santo fala para você, que nem o pastor falou, né? O pastor falou quarta-feira, né? Passou de carro quebrado, ele foi embora. Chegou lá na frente, o Espírito Santo volta, ele voltou. Chegou lá, o cara era o quê? Um desviado. Quando você é cheio do Espírito Santo, ele é quem vai colocar as pessoas na sua frente, na sua vida. Então tem que se encher, irmãos. Porque não é pela sua força. Eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu tenho isso. Não. Quando você ser cheio do Espírito Santo, ele vai criar a situação, ele vai usar você e ele vai tocar outras pessoas. Não fala para o seu irmão: seja cheio do Espírito Santo. Um crente que quer fazer discípulo sem ter o Espírito Santo é a mesma coisa de um barco à vela sem vento. Você já viu o barco à vela sem vento? Está lá com as velas abertas, mas não sai do lugar. Mas aí quando o vento sopra, ele começa a empurrar. Assim somos nós. Quando você quer fazer a obra sem estar cheio do Espírito, não vai acontecer nada. Mas você estando cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo é o vento que impulsiona a igreja. Por isso que nós estamos nesses dias orando, jejuando, buscando a presença de Deus, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo.
Olha só, você não basta você se esforçar para fazer discípulos. Nós precisamos de direção e do poder de Deus. O crescimento da igreja primitiva não aconteceu apenas por estratégia humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo dirige a igreja, olha aqui para mim, quando o Espírito Santo dirige a igreja, o crescimento é saudável. Há crescimento saudável. Quando o Espírito Santo dirige a igreja, há transformação de vidas. Quando o Espírito Santo dirige uma igreja, há expansão do reino de Deus. E é isso que nós queremos nesses dias. Por isso vem doce Espírito Santo. Se manifesta sobre esse lugar, sobre essa igreja, sobre essas vidas, sobre essas pessoas, sobre aqueles que querem viver a multiplicação, em nome de Jesus. A multiplicação gera impacto, olha aqui para mim, além da nossa geração. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus sempre trabalha além das nossas expectativas. Olha aqui para mim, Deus sempre trabalha além das suas expectativas. Então Deus, quando nós imaginamos algo, Deus vai fazer maior. Olha aqui para mim, pense, tinha uma multidão de mais de 12 mil pessoas ouvindo Jesus pregar. Já estavam o dia inteiro ali naquela multidão, ouvindo Jesus. Chegou no final da tarde, os discípulos chegou em Jesus e falou: Senhor, o Senhor já pregou muito hoje, já está na hora de acabar. O Senhor já está pregando aí 8 horas, desde as 8 horas da manhã, já é 4 horas da tarde. Está na hora do Senhor liberar o povo, que está todo mundo com fome aí, ó. Olha o tanto de criança que está chorando aí. Estão com fome. Aí o que aconteceu? Jesus olhou para eles e falou o quê? Ó, dá vocês para eles aí de comer. Eles olharam e falaram: mas não tem nada aqui. Aí o outro falou: quanto que tem aí no caixa, tesoureiro? Aí o tesoureiro Judas olhou e falou assim: ó, tem tanto, mas não dá. Aí Tiago olhou para Jesus e falou: ó, Senhor, olha o tanto de gente que tem aqui, mas nem que tivesse 300 padarias aqui, nós não íamos conseguir comprar pão para todo mundo. Aí Jesus olhou para eles: ô homens de pequena fé, o que vocês têm aí? Aí eles: não tem nada, sai procurando. Aí acharam um menininho lá, que tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. Aí entregaram para Jesus. Aí Jesus pega e fala assim: bom, vamos orar e vamos agradecer a Deus por esses pães. Aí os discípulos já devem ter olhado e falado assim: ele está louco. Ele está querendo alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Não dá. Ou então ele vai dar um pedaço para cada um de nós. Pelo menos a gente não vai ficar com fome, né? Nós somos os discípulos. Aí Jesus orou, deu graças e falou: traz cestos aí. E ele foi. Daqui a pouco, todo mundo comeu. Olha aqui para mim. Jesus multiplicou aquilo que era impossível. Talvez você esteja olhando para nós hoje falando assim: acho difícil acontecer isso. É isso aí mesmo. Se tiver 5 pães e 2 peixinhos aqui dentro dessa igreja, irmãos, Deus vai fazer uma tremenda de uma multiplicação nesse lugar. Se tiver 5 pessoas aqui, 2 peixes, meu irmão, vou falar para você, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Porque Deus, Ele quer ir além do que nós imaginamos. Deus não vai impactar só os jovens dessa geração, mas os jovens de outras gerações. Os nossos filhos serão impactados, os nossos netos serão impactados, outras pessoas serão extremamente tocadas e impactadas. Queria que você ficasse de pé. Fica de pé. Aleluias.
Olha aqui para mim. Uma vida alcançada por Cristo pode influenciar uma família inteira. Aqui nós temos testemunhos disso, irmãos. Primeiro veio um, depois veio outro, depois veio outro, depois veio outro. E a família inteira foi impactada. Sabe, uma alma que você ganha para Jesus pode impactar a família dela todinha. Você que está aqui hoje pode impactar a sua família se colocando à disposição do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento foi Deus quem deu. A multiplicação, olha aqui para mim, é resultado da parceria entre nossa obediência e o poder de Deus. Quantos aqui estão dispostos a obedecer a Deus? Então, quando alguém te perguntar sobre a visão da nossa igreja, uma das partes da visão da nossa igreja é de crescimento, é de multiplicação. Nós queremos ganhar essa cidade para Jesus. A nossa visão é de ganhar os bairros, a região aqui onde nós estamos para Jesus. Agora eu queria que você fechasse seus olhos, para você fazer uma reflexão. Pergunta para você mesmo agora. Qual a visão Deus tem colocado em seu coração? Sobre multiplicação. Que sementes você precisa plantar a partir de hoje? Quem você pode discipular? Você tem dependido do Espírito Santo? Eu queria que você fizesse uma reflexão. Tudo, guarde bem o que eu vou falar para você. Tudo o que é colocado nas mãos de Deus, deixa de ser apenas acrescentado e passa a ser multiplicado. Visão de multiplicação, guarde bem isso, não é apenas sobre números, é sobre vidas transformadas para a glória de Deus. Deus não nos chamou apenas, Deus não te chamou apenas para ocupar espaço no reino, mas para multiplicar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. É você e o Espírito Santo agora, meu irmão e minha irmã. Fale com Ele agora. Vou te dar uma dica de oração. Peça para Ele derramar um som de multiplicação sobre a sua vida. Senhor, me usa para fazer discípulos, me usa para ganhar almas, me usa para multiplicar aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Me usa para impactar pessoas, para tocar pessoas. Ore, fale com Ele agora. É você e Ele. Ara malabashara malabashara mahalamas.